Hoje a gente temos as igrejas em todo mundo, né? Eu costumo dizer que hoje tem várias igrejas. São igrejas. é, Começou lá atrás, todas as religiões, a gente tem estudado sobre isso. Eu não vou me aprofundar como começou, mas vou falar para você como está hoje, de tantas as religiões que tem por aí. Mas a igreja que você é presbítero, e que eu conheço muito bem também, sou membro da daqui, elas não aceitam pessoas LGBT. Assim, não aceita para cargo, ela acha que não é certo. Eu queria que você trouxesse a sua opinião, já que tem, né, na verdade, uma igreja inclusiva, que, na verdade, essa igreja ela foi feita de pessoas que, segundo elas, foram rejeitadas por sua opção, né? Sua opção, elas foram rejeitadas e criaram essa igreja. Porque tantas as pessoas que são religiosas, que fazem parte da igreja, acham que a Bíblia tem uma explicação sobre isso. E eu queria saber de você a explicação. O que é que você acha, já que você é historiador, já que você é uma pessoa que se demonstrou aqui, uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo sobre isso. Queria que você deixasse aí para as pessoas que estão nos assistindo agora É, a sua opinião. é um ponto muito. Tem sido discutido e não acho. Possa que alguém ache polêmico responder isso. Do ponto de vista da fé, da teologia, isso não é polêmica, tá? Tanto no catolicismo, todas as ramificações do cristianismo, a questão de homossexualismo, como também outras questões da escritura são indiscutíveis do ponto de vista teológico. Porém, tem um ponto de vista teológico, que eu poderia citar referências aqui de Gênesis a Apocalipse, que tratam disso, tratam no sentido o aspecto teológico, de que o que as igrejas fazem estão praticando no sentido que foi orientado por Deus. Ponto. No sentido teológico, estão fazendo o que foi orientado por Deus. Mas tem o aspecto sociológico. Aí o aspecto sociológico a gente tem que ser cauteloso para não transformar esse ensinamento em uma afronta, em um distanciamento, em uma ação invasiva, autoritária, tá? Ao ponto de trazermos esse público para perto, nós afastarmos de nós. Essa questão é uma questão. Mas você acha que hoje está afastando? Hoje está afastando. Está afastando. As igrejas, aí eu vou deixar isso bem claro. Hoje, a conduta. Aliás, hoje não. Isso acontece desde que surgiu o cristianismo. O cristianismo surgiu no século IV, Isso. tá? Aí tem 2 editos que são fundamentais para pavimentar o cristianismo até hoje. O primeiro edito é chamado o Edito de Milão. Em 313, Constantino, ele assinou esse acordo para cessar a perseguição aos cristãos dentro do império. E o que aconteceu? A religião que era perseguida passou a perseguir os politeísmos, outras religiões dentro do império. Isso. Afinal, o cristão é monoteísmo. E o outro edito é 380, que foi assinado pelo imperador Teodósio Magno. Este edito oficializou o cristianismo como a religião oficial do império. Desde lá até hoje, as ações voltadas, por exemplo, para o homossexualismo, aí eu quero ampliar as ideias, o adúltero, tá? O divorciado, tá? Tem sido extrema e específica. Aí eu pergunto, né, já respondendo, isso tem afastado ou tem trazido para perto? Tem como a gente orientar que está errado sem ser de uma maneira invasiva, ofensiva, autoritária, afastando esse público de nós. Ponto. Nesse aspecto, eu penso que a gente deve refletir. Sobre as igrejas inclusivas, eu acho que
A igreja inclusiva envolve um aspecto mais sociológico do que um aspecto teológico. Porque se a igreja inclusiva, se eu acho que você se refere à igreja inclusiva, é no sentido de homossexualismo, Isso. LGBT, essas questões, no ponto de vista teológico, não tem como conciliar isso. Agora, do ponto de vista sociológico, eu preciso entender que eles são um público que estão tentando exercer um determinado tipo de fé que precisa ser respeitado. Porque no ponto teológico, com certeza, o que você está explicando aí, não tem como, né? Não tem. Se a gente for falar aqui, a gente vai citar vários versículos da Bíblia como eles citarão, né? Mas veja bem, a Igreja Católica não exclui esse público como a Igreja Evangélica, né? Você acha que qual a diferença que se numa Igreja Católica, que também é cristã, recebe esse público de uma maneira diferente, mas como você já explicou tudo, seria a hora de mudar um pouco? Você acha que, como vem se aprimorando cada vez mais a mudança das religiões, você acha que esse público deveria ser mais, mais acolhido, vamos dizer assim, na igreja evangélica? O que a gente deve ter em mente é que a gente deve se separar bem no sentido de que acolhimento, exatamente, esse acolhimento que eu me refiro é exatamente a abordagem não agressiva. Eu penso que a nossa abordagem durante séculos agressiva a esse público específico, inclusive durante a história eu posso trazer casos aqui de exatamente chegar ao ponto de torturar, de matar impérios totalitários homossexuais, e apoiado inclusive pela igreja foi a questão do nazismo, do totalitarismo na Alemanha, né? Do stalinismo na União Soviética, e por aí vai. O nazismo foi muito forte. Exato. Aí o que acontece? Eu acho que a gente tem como adotar uma abordagem que possa trazer esse público que está distante. Como seria essa adotação que você fala? Essa abordagem seria uma abordagem mais amiga, uma abordagem mais... Como está a abordagem hoje, assim? Agressiva. Na sua igreja? Agressiva. Por exemplo, eu não vou citar o nome, mas os irmãos veem tem... Sim, claro. Tem um pastor aí, conhecido nacionalmente, que ele é muito agressivo até na maneira de se expressar. Agressivo. Sempre foi assim. E isso faz parte da identidade dele. Pregando ou ensinando alguma coisa, ele sempre foi agressivo daquele jeito. Mas essa agressividade, ela é potencializada quando se trata nesse assunto. Entendeu? Eu quero que as pessoas entendam, e os irmãos que estão entendendo o que eu estou falando, acredito que o apresentador aqui também entendendo o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a Bíblia justifica isso. O que eu estou dizendo é que a igreja precisa adotar estratégias para trazer esse povo que ficou distante. Para que essa estratégia chegue para que nós possamos pregar o evangelho e dar o tempo, porque nós somos chamados para pregar. Isso a convenção... Isso você está falando socialmente. E teoricamente... Teoricamente, como fica? Teologicamente, não há conluio. Não tem como você, por exemplo, teologicamente, do ponto de vista da teologia, não tem como você agregar, por exemplo, um homossexual... Então é muito difícil, né, para as igrejas, né? Agregar é outra coisa. Agora, recebê-los bem... Eu tenho certeza, é o dever de toda comunidade. Porque o que a Bíblia diz sobre isso? Um caso específico aqui. Todo mundo conhece a história da mulher adúltera de João capítulo 8. Isso. Todo mundo conhece. Ali está explícito. Jesus é o representante ali da graça, da fé e do sangue. A mulher é flagrada em adultério e a lei tem que ser cumprida. Os homens estão com as pedras na mão, traz ela para apedrejar. Jesus, depois do diálogo todo, Jesus está escrevendo em terra e ele pergunta aos que estão lá para apedrejar. Quem não tem pecado, faça o quê? Que atire a primeira pedra. Quando Jesus diz isso, os homens saem de um em um e Jesus pergunta à mulher, onde estão teus acusadores? Não estão mais lá. Mas Jesus diz algo fundamental no final. Vá em paz e não peque mais.
Essa é a abordagem da igreja. A abordagem de Jesus ali qual foi? Desarmou as pedras com algo que acolheu o pecador. Ato de adultério é um dos atos mais perversos em uma mente ortodoxa judaica. Ali Jesus podia dizer, vamos cumprir a lei, vamos meter pedra. O que Jesus fez? Acolheu, sem pregar nada para ela, vivendo o acolhimento. O que Jesus diz para ela? Vá em paz e não peque mais. Essa é a abordagem da igreja. Acolher e fazer uma abordagem que entenda. E essa abordagem, aí aqui eu entendo dessa forma, essa abordagem é mais prática do que teórica. Eu acho que já existe um acolhimento, de uma certa forma, em várias igrejas, porque se você for prestar bem atenção nas igrejas, a gente vê, eu não sei se essas pessoas que estão lá, é como você acabou de dar um exemplo da Bíblia, né? Se não pecam mais, mas que existir, existe. Só que a gente, analisando como é as situações hoje, eu acho muito difícil. É o que você está dizendo, a pessoa acolher mais, a pessoa ser menos agressiva, que eu acho e concordo demais com você, que esse é o caminho. Não podemos discriminar ninguém, né? Eu acho que essa é uma das partes que a gente. Mas você deixou, eu tenho certeza que você deixou muito bem esclarecido aqui com o seu ponto de vista. Isso. A abordagem teológica é uma abordagem adotada pela igreja, no caso a teologia cristã, e a abordagem sociológica. A abordagem sociológica a gente deve abraçar, entender e respeitar. A abordagem teológica a gente deve adequá-la, alinhar a nossa abordagem para trazer esse povo para perto, para facilitar a transmissão da mensagem do Evangelho.